Bora. Sejam bem-vindos à Jornada do Bem-Estar de hoje, a primeira de junho, já estamos na metade do ano. Ai, gente, que delícia! E hoje nós vamos falar, nós não, a Ana, né? A Ana Cláudia vai nos maravilhar aqui, nos presentear com uma aula sobre alguns produtos que estão em evidência no mês de junho, tá? Para vocês conhecerem mais, tomar conhecimento dos benefícios, no quanto esses produtos podem aí beneficiar realmente o seu dia a dia, a sua saúde, seu bem-estar, tá bom? Ana, é contigo, coração, manda e brasa. Obrigada, Fá. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu coloquei o fonezinho, né, e não fiz o teste antes. Então, que bom, né? Caramba, meio do ano já. Como passa rápido, né? Então, nós temos ainda alguns produtos em promoção, ou novos, e outros que já estavam, né? Que continuam. Mas vamos falar especificamente, não das promoções gerais, mas específicas desse mês, agora, que a gente sabe que todo mês a Doterra coloca dois produtos, pelo menos, em promoção para gente que é membro, né? Um é o produto do mês, que está relacionado às nossas compras, né? Aos pontos de compras que nós fazemos. Sempre, gente, todo mês, comprando 125 pontos, a Doterra vai nos dar um produto gratuito, que é o produto do mês. E esse mês de junho é o sabonete hidratante para o corpo, chamado Spa Doterra, tá? Que é assim sensacional, eu adoro, já vamos falar dele. E uma outra promoção exclusiva agora do mês de junho é o óleo, que ela também sempre coloca um óleo, né, em promoção durante o mês. E aí a gente pode adquirir com mais 10% de desconto, além dos 25% que a gente já tem. E esse mês de junho todo é o óleo de patchouli 15 ml, que está em promoção. Então, vamos falar um pouquinho desses dois produtos, depois a gente dá uma pincelada nos outros, né, que permanecem. Então, vamos começar pelo produto do mês, né, que ele é um produto, esse sabonete hidratante, ele é formulado, fabricado e distribuído exclusivamente pela Doterra, né? Esse é um produto que tem o selo de registro no INPI, no Brasil, que é da Doterra. Só ela tem esse selo, porque é um produto fabricado, formulado por ela. E também só distribuído por ela. Não adianta que a gente, né, não deve adquirir em outros distribuidores, a não ser da própria Doterra, porque a gente não tem a garantia da pureza como a gente tem comprando diretamente da Doterra, porque ele é exclusivo da Doterra, tá bom? Bom, qual é a vantagem desse sabonete hidratante em relação aos demais sabonetes hidratantes que a gente tem no mercado, né? Ah, Principalmente, né, gente? A gente sabe que a Doterra é uma empresa de produtos naturais, então ele é 100% natural. Então, como que um sabonete pode ser 100% natural, né? E fazer espuma, porque essas características de sabonete, elas são dadas por produtos químicos que são formulados em laboratório, né? Então, né, que são chamados de sulfatos, né? Então, a grande vantagem desse sabonete, e ele é 100% natural, exatamente porque ele não contém os sulfatos, né? Que normalmente a gente encontra nos sabonetes, né? Então, é o lauril sulfato de sódio e o lauril éter sulfato de sódio. Esses dois sulfatos normalmente eles se fazem presente nos sabonetes, que é o que faz a espuma, né? Que tem aquela cremosidade. E aí, esse sabonete hidratante da Terra, nós não vamos ver a presença desses sulfatos. Qual é o grande problema dos sulfatos, né? A gente sabe, né, que nós temos
peles, né? Que têm características distintas, né? São características pessoais. Então, tem peles que são mais sensíveis aos sulfatos, né? E que podem, inclusive, além, né, das irritações naturais que um produto químico pode causar na pele, os sabonetes, por causa dos sulfatos, eles também podem ser a causa de dermatites. Isso é uma coisa muito interessante que normalmente as pessoas nos pedem, né? Ah, como é que eu posso tratar dermatite com óleo essencial? E a gente esquece muitas das vezes de falar, olha, suspende o uso do sabonete, né? Passe a usar um sabonete natural sem sulfato com um surfactante, ou seja, produtos que vão dar essa cremosidade, que vão fazer a espuma, com surfactantes naturais. E a doTERRA, em específico, ela usa surfactantes derivados do óleo de coco e ácidos graxos essenciais que proporcionam a limpeza, mas que não vão irritar a pele. Tá? Um exemplo desse, né, que tem na composição desse sabonete hidratante da doTERRA é o taurato de metil óleo de soja. Então, esse é um surfactante. Não é que não tenha surfactante, tem, só que não é um sulfato, tá? Então, isso a gente tem que saber distinguir. Surfactante é necessário no sabonete, mas tem que ser de fonte natural, como é o caso da doTERRA. Então, se você tem problemas de pele, eczemas, evite usar sabonetes com sulfatos, né? Busque usar sabonetes naturais sem esses surfactantes naturais que vêm do sulfato, tá bom? E sem contar que, como a doTERRA ela também tem uma preocupação com a biodiversidade, esse tipo de surfactante que ela usa é facilmente biodegradável, né? Então, isso também é importante para a gente, né? Como é, moradores desse planeta, né? Agora, ele é um sabonete hidratante que ele também possui óleos essenciais na sua fórmula. Então, óleo essencial de bergamota, que ele é revigorante, equilibrante, ele acalma a pele, ele tem essa característica de limpeza, né? Ele purifica superfícies, então ele é cítrico, né, gente? Então, ele tem essa coisa de desengordurar, né? O toranja, que é outro cítrico, que ele é um agente também purificante para a pele, que melhora o humor, né? Como óleo essencial, a gente sabe que os cítricos, eles têm essa função de melhorar o nosso humor, né? E ele também tem o óleo de cedro, que é um calmante natural. Então, que vai proporcionar um relaxamento, vai proporcionar uma saúde, né, também para a nossa pele, porque a nossa pele ela é tão agredida no dia a dia que a gente às vezes não pensa que ela também precisa ter, né, um acalanto, se relaxar também, né? Porque o tempo inteiro ela está sob estresse das impurezas, né, que a gente entra em contato, que são milhões aí durante o dia. E por isso, gente, que ele é um óleo, ele é um sabonete hidratante para o corpo. Por quê? Porque ele tem óleo essencial, então a gente tem que ter muito cuidado ao usá-lo no rosto. Ele não é um óleo, um sabonete próprio para o rosto. Por quê? Porque não pode entrar em contato com os olhos. Então, cuidado, essa é uma precaução, né? Porque ele tem óleo essencial, a gente sabe que a gente não pode usar óleo essencial nas vistas, né? Então a gente tem que ter cuidado. Como usar um sabonete líquido, gente? É uma pequena quantidade na pele úmida, né? E de preferência, olha aí, essa é uma dica. Sempre se você tem, né, uma esponja de banho, sempre faça uma massagem com movimentos circulares para ativar a circulação sanguínea. E, gente, uma gotinha desse sabonete faz milagre. Tá bom? Eu sei que eu uso, né? Você não precisa de muita quantidade, é diferente dos outros sabonetes líquidos que às vezes a gente usa.
tá? Vocês vão ver que ele é bem, bem denso, né? Então não precisa uma grande quantidade, tá? Bom, como que a gente ganha? Pedido único, 125 pontos até o dia 15 desse mês de junho, incluindo o dia 15, tá, gente? Até o dia 15 de junho, se a gente comprar 125 pontos, a gente está ganhando esse sabonete hidratante e a economia é de R$ 79, que é o preço para nós, membros, né, da Doterra. Vamos falar então um pouquinho agora do patchouli, né? A origem desse óleo é asiática, né? Ele está ali mais na parte tropical da Ásia, que não é no continente asiático, aquele inteiro que a gente vê, fica naquelas ilhotas ali perto do continente asiático, ele vem dali. Ele é amadeirado e condimentado, eu adoro o cheiro dele, exatamente por esse cheiro meio amadeirado que ele tem. Para mim, ele não é doce, né? É uma restrição que eu tenho em relação à lavanda, né? Todo mundo sabe, eu acho a lavanda muito doce, e não é o caso do patchouli, né? Ele é mais amadeirado. Método de extração é destilado a vapor. Na outra aula que a gente teve, a gente falou dos cítricos e a gente viu que eles eram prensado a frio. São vários métodos de extração, né? E no caso aí do patchouli, ele é destilado a vapor. Ele pode ser utilizado das três maneiras, aromático, tópico e interno. A doTERRA tem o aroma natural de patchouli, né? E os principais componentes químicos é um álcool, chamado mesmo de patchouli álcool, né? E mais dois monoterpenos. Ele é bem, por isso que a gente tem que ter cuidado, né, com o patchouli, porque ele é bem volátil, ele é rico em monoterpenos, ou seja, são moléculas muito leves que evaporam muito rápido, né? Que é o alfa-buneosene e o alfa-guaiene. A gente não se prende muito nessa parte química, né? Só sabendo que ele é um óleo que mal você abre, você vai sentir o aroma e que você tem que ter cuidado para ele não evaporar, mantê-lo bem fechado, porque essas moléculas são leves, né? Os monoterpenos são leves, tá bom? Vamos falar um pouquinho dos benefícios desse óleo, né? E eu vou chamar a atenção principalmente para esse primeiro aqui, que é o problema de ansiedade e de dopamina, tá? A gente pode usar de forma aromática, tá? Sob o nariz, passa aqui na região de bigode, faz a inalação, passa na nuca, tá bom? Mas bota uma gotinha na mão, gente, e faz a inalação, tá? Agora, é claro que eu vou chamar a atenção, eu vou falar muito da dopamina aqui daqui a pouco, mas é, ele não serve só para isso, né? Obviamente. Então, tem a parte de aftas e herpes, que você pode colocar na área de interesse. Então, se está com uma afta, pega um pouquinho do óleo no dedo, passa em cima da herpes, pode ser o uso sem diluição, nesse caso, por ser uma região pequena, ou então você pode diluir, passar na sola dos pés e pode, como é um aroma natural, também fazer o uso interno, né, para diminuir a carga viral, principalmente na herpes, né? Às vezes a herpes não é só ela não está só localizada, logo no início sim, mas depois que já abre uma ferida, tal, aí pode fazer o uso interno. Pele seca e caspa, né? A gente também pode aplicar na área de preocupação, normalmente, né, na caspa, no couro cabeludo. A pele seca a gente pode botar no nosso hidratante de corpo, num creme neutro, né, para a gente poder passar no corpo sem problema nenhum, né? Para cabelos oleosos e impetigo, área de interesse, problemas nervosos, eu sempre gosto de fazer o uso aromático para o sistema nervoso, tá? Odor corporal, gente, faça uma formulazinha, né, com bicarbonato e aplica, bota o patchouli na fórmula para você fazer um desodorante natural para combater odores fortes, retenção de líquido. Aí você pode misturar com o toranja,
numa cápsulazinha e fazer a ingestão, né? Repelente é excelente para repelir, né, insetos de uma maneira geral. E mosquitos, aí é ótimo você botar no seu difusor, né, para ele poder, para você dormir, né, sem esses insetos no quarto, mas é para a casa inteira, né, repelir pragas de uma maneira geral. E também é ótimo para veneno, né, tanto de insetos como de ferroadas, né, como marimbondos, abelhas, picadas de cobra para passar no localzinho ali da mordida. É claro que a gente não vai deixar de tomar o remédio, o soro antiovídico, mas a gente pode ajudar com é, o lavanda, né? Aplicando também com, é, desculpa, o patchouli, mas aplicando também com a lavanda, caso você tenha, né, esses problemas de mordida de inseto. Eu sempre gosto de usar com o lavanda. Para a gente falar um pouquinho da dopamina e da importância desse óleo para o nosso bem-estar, tá? A dopamina ela é um neurotransmissor fundamental para o nosso sistema de recompensa, né? É aquele sistema que está associado ao prazer, à satisfação, à motivação, né? É conhecido como um neurotransmissor da felicidade. Então, caso a gente esteja com uma baixa de dopamina, a gente pode usar aromaticamente o patchouli para ajudar nesse sistema de recompensa. Ele também vai ajudar na função motora, contribuindo para controle de movimentos, para memória e aprendizado, porque isso tudo é função da dopamina. Então, quando a gente está com a baixa da dopamina, a gente estimula o sistema a liberar dopamina, fazendo o uso inalatório do patchouli, a gente vai estar ajudando aí com atenção, cognição, memória, aprendizado, que são funções da dopamina. Então, o patchouli ajuda a gente a liberar dopamina e a gente então vai ajudar o nosso corpo nessas funções que são fundamentais para a dopamina, né? Ter a dopamina para poder ter essa sensação. Então, humor e bem-estar também, né, tá diretamente, a gente sabe, né, é o neurotransmissor do prazer, né? Então, se você está com baixa, você fica triste, você está deprimido. Então, vamos cheirar o patchouli, que ele vai nos ajudar a ter essa alegria, a ter esse bem-estar. E também a dopamina, ela regula a pressão arterial, né? Então, vamos cheirar o patchouli para poder ajudar na liberação da dopamina, para poder ajudar com principalmente, né, a baixa da pressão arterial, tá bom? Eu queria chamar a atenção para isso, né, dessa ligação estreita do patchouli com a dopamina, tá? E falando um pouquinho também sobre algumas promoções que ainda persistem, né, que é 50%, tá, gente, mais barato. Então, essas três pastilhas da doTERRA, o OnGuard, o DDR Prime e o Tree Easy. E a gente vai falar um pouquinho dessas pastilhazinhas. Na realidade, elas não são pastilhas, elas são cápsulazinhas de gel, bem pequenininhas, tá? Elas não são aconselháveis para uso infantil, né? Para crianças, para uso adulto. E as pastilhas de On Guard, essas, né, de gel, que estão em promoção, elas, além de ter toda aquela composição do óleo de On Guard, que é o mix, né? Elas ainda possuem mais três óleos na composição química, que é o pimenta preta, o orégano e a melissa. Todas as embalagens, gente, elas já vêm com o total de cápsula que a gente usa para 30 dias. Então, se você olhar na embalagem, está lá 60 unidades. Então, você já sabe, o mês tem 30 dias, você tem que tomar duas por dia. É sempre assim, já vem pronto, né, a quantidade para o uso mensal de um mês, tá bom? Agora, deixa eu falar um pouquinho, só relembrar, né, que o benefício dessas pastilhas de On Guard. Elas são para dor de garganta,
né? Garganta seca, tosse, resfriados, gripes, doenças de laringite, cuidados preventivos e imunidade comprometida. A gente sabe que o OnGuard, ele é o mix da imunidade, né? Então ele já ajuda na imunidade. E principalmente agora nessa época, né, gente, alteração de estação. Você vê agora aqui no Rio está um frio danado, né? Mas a temperatura caiu de ontem para hoje. Então, nessas alterações, a gente sente, a gente fica resfriado, tem uma dor de garganta, então, fortalecimento de imunidade. Então, faça o uso do OnGuard também em pastilhas, né? Porque muitas pessoas não gostam do sabor do OnGuard para fazer o uso interno. E esse gelzinho, gente, a gente não sente o sabor, né? Vem encapsulado em gel, a gente usa, é bem pequenininho o gel, é de fácil consumo, só não pode por criança, tá? Falando do DDR Prime, né? O DDR Prime, ele tem, né, vários óleos essenciais, mas nesse gel ele ainda tem uma gelatinazinha, né, que é o gelificante com água, e ele não contém glúten, mas atenção para esse detalhe, tá certo? Ele pode sim conter derivados de soja, peixe e amendoim. Então, para as pessoas que são alérgicas, né, a esses derivados de soja, peixe e amendoim, a gente não recomenda, tá certo? Porque na realidade, ele não contém soja, ele não contém peixe, ele não contém amendoim, mas, né, pode haver extratos desses produtos. E para quem é alérgico, um mínimo extrato ele já pode desencadear a reação alérgica. Então, não é recomendado para quem tem alergia a derivados de soja, peixe e amendoim. Como vem 90 unidades nessa embalagem, a gente já sabe, são 3 pastilhas por dia, tá bom? Também não é indicado para criança. E aqui, né, o Tree Easy é a formulação, né, para as alergias, principalmente alergias respiratórias, que a Doterra fez. Ele é o combinado, né, do óleo de lavanda, hortelã-pimenta e limão, que é aquele kitzinho, né, introdutório, né? Então, ele já tem, né, nessa formulação esses 3 óleos, e ele é principalmente para ser usado quando você for fazer uma atividade ao ar livre, por exemplo, né? Você está naquela época sazonal de alergia respiratória que você já sabe, né? Que você está propenso a essa alergia respiratória, né? A rinite. Então, você já faz uso do Triise, tá? Principalmente essas alergias sazonais, congestão, resfriados, dores de cabeça, bronquite, asma, ansiedade. Para tudo isso, a gente pode usar esse Triise, tá? E olha lá, ó, no frasquinho já vem 120 unidades. Isso significa que são 4 pastilhas ao dia. Ah, Ana, essa quantidade de pastilha, eu tomo tudo junto? Você que sabe. Você pode espaçar ao longo do dia, toma 2 de manhã, 2 à tarde, ou toma as 4 juntas. Não tem problema nenhum, tá bom? A mesma coisa as outras de OnGuard. Eu aqui em casa, por exemplo, eu faço uso de todas elas juntas, né? Porque às vezes eu vou para a rua, posso me esquecer, não levo na bolsa, e às vezes não posso levar na bolsa, então eu já faço uso de uma vez só. Não tem nenhuma contraindicação. Além disso, nós temos esse mês, a gente sabe que é o Gênesis do Bem-Estar, e que cada mês vem com um olhinho de 2 ml diferente para a nossa coleção, né? Para o nosso uso, né? E comprando o pack para o mês, nesse código, tá, gente? Para facilitar, botar no carrinho, a gente vai ganhar esse mês o Aroma Touch, que é o excelente óleo para as dores,
para o corpo, usado de forma tópica, né? Mas eu também uso muito no difusor para deixar, né, o músculo mais relaxado à noite. Então, eu gosto muito de fazer o uso no difusor também. E lembrando que até o dia 7 de junho, ou seja, só vamos ter uma semana. Pedindo 100 pontos em pedido único, a gente ganha o frete. Tá? Estamos com frete gratuito até o dia 7 de junho, comprando 100 pontos num pedido único. Mas, gente, se comprar 100, compra 125. Além de ganhar o frete, você ainda vai ganhar o sabonete hidratante gratuitamente, tá bom? É exclusivo para membros. Para novos membros, ajude um amigo, né? Cadastre um amigo. Se você cadastrar um amigo com um kit de 100 PV ou comprar todos esses produtos em promoção para ele, que somem 100 PV, a Doterra não vai cobrar esse mês a taxa de cadastro. É cadastro livre, né? Mas se o seu amigo não quiser 100 PVs, né? Ele vai comprar 50 PVs, vamos supor. Até 99 PV, ele ganha 50% de desconto na taxa de cadastro e só vai pagar R$ 48, tá bom? Então, ajude um amigo esse mês. Faça com que ele pague menos essa taxa de cadastro, caso ele não queira, né, comprar um kit. Então, faz um fretezinho simbólico aí de R$ 48. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Fiquem à vontade. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Pá, contigo. Ai, só quero agradecer, foi muito, muito maravilhoso. Eu quero compartilhar uma experiência, na verdade. Essa pastilha Tree Easy, né, que é antialérgico, digamos assim, eu já resumo, que é um antialérgico, facilita a vida. Eu dou para minha filha, né, ela tem 8 anos, eu dou uma cápsula para ela. E ela, na primeira infância, ela sofria muito com crises, respiratórias, né? Alergias respiratórias. Esses dias até eu estava aqui, organizando os documentos dela, eu encontrei, depois eu vou mandar lá no grupo uma foto que eu tirei para registrar de uma das visitas que a gente fazia regularmente ao pronto-socorro e tava ali, mais uma prescrição de antibiótico por conta do pulmão da minha filha. E aí, gente, na época eu não conhecia os óleos, obviamente não usava, mas logo que eu inseri os óleos na rotina, a começar pelo lavanda, lemon e peppermint, brief, esses foram os principais óleos essenciais que resolveram as crises respiratórias alérgicas da minha filha. E hoje, com a cápsulazinha, é tão facilitador. E aí eu dou para ela, porque também já previne imunidade, né? Tem ali o lemon, que previne imunidade. Então, eu já dou para ela e minha filha, ó, muda clima, vem frio, ela tá super bem, super bem. Ela tomou a vacina da gripe, que realmente dá uma reaçãozinha também, não teve nada, sabe? Então, é muito, muito prático. E o que eu gosto do On Guard é que a cápsula ela é ainda mais protetora do que o próprio óleo, né? Porque além do próprio óleo On Guard, do próprio mix On Guard, né? Tem o orégano, tem o melissa e tem mais um, né? Pimenta preta. Pimenta preta. Exatamente. Então, é ainda mais poderoso do que você só usar o On Guard. E facilita, né? A Sim. capsulazinha facilita a nossa vida. Muita gente não se adapta com o sabor, não se adapta com o gosto do óleo, Sim. ou toma, fica rotando. Algumas pessoas já falaram, eu fico sentindo, fico trabalhando com óleo ali. A capsulazinha não acontece isso, pelo menos comigo não. Então facilita muito o uso mesmo, né? E você vai estar ali com uma recarga a mais de prevenção e proteção. Então eu acho maravilhoso. E é Fabíola, e isso. uma coisa também que eu esqueci de falar no DDR Prime, né, dos benefícios do DDR Prime. Ele nos ajuda com todas as questões de regeneração celular, com mutações,
né? Então, ele é indicado, inclusive, para quem está fazendo quimioterapia ou Uhum, radioterapia, né? Você, nos intervalos das sessões, você deve usar essa cápsula de DDR Prime, né? Então, tamanha é o poder que ele tem de sinalizar para o nosso corpo a apoptose celular, né? A gente fala muito dessa função no frankincense, só que ele tem frankincense na uhum. sua fórmula, né? Então ele ajuda a gente a regenerar tecidos e células doentes, levando essas células à morte e fazendo o corpo produzir novas células, né? Então isso é muito importante. E uma outra coisa também que eu gostaria de enfatizar, aproveitando que a gente tem um minutinho, só vou falar uma frase sobre a parte emocional do patchouli. Eu acho que você vai falar da parte emocional dos olhos na terceira segunda, né? A gente está preparando uma aula para isso. Mas só chamar a atenção que muitas vezes a gente lida com pessoas que são muito obstinadas e obcecadas por alguma coisa, né? Então, esse óleo patchouli é recomendado exatamente para essas pessoas, tá? Para diminuir essa característica obsessiva. Ele é um óleo aterrador e estabilizador. Então, ele vai, né, trabalhar essa obsessão. E outra coisa, que é um óleo também que faz a gente trabalhar muito bem a nossa autoaceitação em termos de corpo físico, né? E isso também é muito importante. Tem pessoas que têm problemas para o próprio corpo, não se gostam, né? Se olham sempre ou muito gordas, ou muito feias, ou muito. E ele é um óleo que também vai poder ajudar a trabalhar essa autoaceitação física. Então, eu gosto muito de fazer o uso aromático do patchouli, né, por causa da relação com a dopamina e também com essa parte emocional, tá bom? Só para enfatizar, tá? Um Eu já beijinho. estava usando o meu aqui, ó, Obrigada. Isso aí. porque ajuda até com vícios, né? Ajuda Exatamente. até É com obsessivo, vícios. né? Exatamente, a Exatamente. obsessão, o workaholic ou qualquer outra coisa que seja obstinação está associado ao vício. E como ela regula a dopamina, então é incrível como atua na nossa mente e nessas respostas, né? Incrível. Vai acabar o Gratidão, tempo. coração. Pá, Ah, beijão. obrigada.